sabe que o funcionário público, né, o servidor público, ele é a bola da vez, tá? Muito se fala a respeito do servidor público como se fosse aí o grande problema, né, em termos financeiros do Brasil. Tá? Só que isso, gente, isso não é particularidade desse governo, não, tá? Isso vem acontecendo aí há muitos anos já. Os benefícios do funcionalismo público, eles vão sendo esvaziados ao longo de muitos e muitos anos. Né? Para quem não se recorda, a gente teve uma reforma da Previdência no funcionalismo público, que aconteceu, começou em 2003, né? Já teve alguma coisa. E aí, o que acontece? Todo mundo que entrou no serviço público a partir de fevereiro de 2013 não se aposenta mais lá com o último salário de contribuição e nem com a média das últimas contribuições, tá? Isso fica restrito, fica limitado, na verdade, ao teto do INSS. Então, não importa se durante a sua carreira você ganhava 20 mil reais. Quando você se aposentar, né, se você entrou na carreira pública depois de fevereiro de 2013, você vai levar o teto do INSS, que hoje está em torno aí de R$ 6.400, mais aquilo que foi acumulado na Previdência Complementar, se você tiver contribuído para a Previdência Complementar. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Fabiano. Então, o que acontece? Hoje, a gente já não tem mais aquelas vantagens que tinha antigamente, né? Em termos de aposentadoria. Outra coisa é a reforma administrativa que está vindo aí, né? Que não foi aprovada ainda, a gente não sabe quando será, como será, quais os termos, mas aí, assim, dentre todas as modificações que eles querem implementar, as mais impactantes aí seria o fim do regime jurídico único, né? A gente teria 5 regimes aí vigorando, tá? E, consequentemente, a flexibilização do Instituto da Estabilidade, que não seria mais direito de todos os servidores, mas só aqueles pertencentes às carreiras típicas de Estado, tá? Então, assim, a gente tem aí acontecendo, ano após ano, um esvaziamento, né, da atratividade da carreira pública. E aí, será que continua valendo a pena? Será que vai inverter? Vai chegar um momento em que a iniciativa privada vai ser mais atrativa do que a carreira pública, né? Eu não acredito nisso e eu vou te falar por quê, tá? A carreira pública, gente, ela precisa, apesar de todas essas modificações que estão sendo feitas, ela precisa se manter mais atrativa do que a carreira na iniciativa privada, né? A gente precisa entender que a gente está ali o quê? A administração pública, ela precisa o quê? Seguir o interesse público. Então, ela precisa prestar serviços públicos de qualidade para a população. E como que ela vai fazer isso sem atrair e reter bons profissionais? É impossível, né? Se a carreira pública começa a pagar menos do que a iniciativa privada, a gente começa a ter dificuldade de encontrar bons profissionais. Basta ver o que acontece, por exemplo, em medicina. Né? Em medicina é um caso bem típico disso, em que é difícil conseguir bons médicos que queiram prestar serviços para órgãos públicos, porque eles acabam ganhando muito mais na iniciativa privada. Tá certo? Então, se você faz isso de uma forma geral, com o professor, com outros profissionais, vai ser difícil conseguir atrair e reter esses talentos, tá certo? Então, por mais que esvaziem esses benefícios, a carreira pública ela tem que se manter mais atrativa do que a iniciativa privada, senão não vai rolar, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, só a título de comparação, uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Millennium, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles compararam a remuneração média do servidor público e do funcionário da iniciativa privada, tá? Em média, um servidor público ganha em torno de R$ 4.000 e um funcionário da iniciativa privada em torno de 1.900. Então, a gente tem mais ou menos 110% de diferença na média salarial entre a iniciativa pública e a iniciativa pública e a carreira privada, tá? E aí eu trouxe alguns cargos aqui só para vocês compararem, tá? Depois isso vai estar no PDF para vocês verem, mas olha só, auxiliar de enfermagem, por exemplo, tem 121% de diferença. Tá? Auxiliar de escritório, 97%. Professor da educação de jovens e adultos, 170%. Né? Então, tem algumas profissões em que a diferença é realmente muito grande, tá certo? E é isso, ele só comparou assim, cargos que existem tanto na iniciativa privada quanto na carreira pública. Se a gente for pegar outros cargos que não existem, por exemplo, a magistratura, a gente não tem, teria que comparar, sei lá, um cargo de advogado, por exemplo. A gente vê que a discrepância é muito maior, tá certo?
E aqui eu trouxe para vocês verem a remuneração média, então, do servidor público em cada um dos diferentes poderes. E aí a gente tem, então, ó, no Poder Executivo, para nível médio, em torno de R$6.000, para nível superior, em torno de 12, isso é tudo a média, tá, gente? É claro que a gente tem carreiras que ganham menos e tem carreiras que ganham mais. Tá? No Poder Legislativo, a média é maior, a gente já sabe, né? O Legislativo é o que tem as maiores médias salariais, então em torno aí de 17 mil para nível médio e 27 mil para nível superior. No Judiciário, a gente tem em torno de 10 mil para nível médio, 18 mil para nível superior. E no Ministério Público, 10 mil para nível médio e 19 mil para nível superior. Tá? Essa é a média salarial nos diferentes poderes, certo? Bom, quais são, então, as outras vantagens da carreira pública fora a remuneração? A gente tem os benefícios, né? Como eu falei para vocês, eles vêm sendo esvaziados ano após ano, mas eles ainda existem. Por exemplo, na esfera federal, a gente não tem mais quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, mas a gente ainda tem esses benefícios em alguns estados, em alguns municípios, tá? Embora eles estejam aí com os dias contados, tá? E aí tem, por exemplo, aquele adicional de qualificação para alguns cargos, né? Tem auxílio creche para algumas profissões, tem um auxílio alimentação, tem plano de saúde. Cada carreira tem os seus benefícios, tá certo? Outra coisa, a estabilidade, né? Apesar dela estar em xeque, aí a gente não sabe até quando vai durar e nem quem vai conseguir manter a estabilidade, gente. Mesmo que caia, tá? Mesmo que a estabilidade caia para algumas carreiras, a gente não pode comparar a rotatividade que existe na iniciativa privada e na carreira pública, tá? Basta ver, eu não sei se vocês têm ideia, que, por exemplo, Correios, os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, eles não são servidores públicos, eles são funcionários públicos, eles são seletistas, tá? Eles têm carteira assinada. Então, esses profissionais, eles não têm estabilidade. Mesmo assim, a gente não ouve falar em demissão em massa, em perseguição de funcionário. É muito, muito raro. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso de funcionário que tenha sido demitido dessas empresas, né? Normalmente, quando acontece alguma coisa, é porque rolou um processo administrativo, teve alguma coisa errada aí no meio. Aí eu, pelo menos, nunca ouvi falar, fulano foi demitido, sei lá, cortou gastos e aí demitiu. Nunca ouvi falar, tá certo? Então, a gente sabe que mesmo que a estabilidade caia, que ela seja flexibilizada, né, e fique só restrita a algumas carreiras, não vai acontecer, gente, a mesma demissão arbitrária que acontece na iniciativa privada, né? Você tá trabalhando numa empresa hoje, amanhã trocou o chefe, ele não vai com a sua cara e te manda embora e pronto, acabou, tá? Ou se não, a empresa quebra, passa por um processo de reestruturação e manda um monte de gente embora. Enfim, né? Essa corda bamba que a gente tem na iniciativa privada, isso não acontece no serviço público, tá? Mesmo tendo essa flexibilização da estabilidade. Não vai acontecer, até porque para você repor, gente, mão de obra no serviço público é muito complicado, tá? Não é igual lá na iniciativa privada, que ele te manda embora hoje e de tarde tem outra no seu lugar. Na carreira pública isso não acontece. Funcionário público, ele só entra mediante concurso público, mesmo para os seletistas. Tá? Então, o que acontece? Imagina só, um diretor chegou lá, resolveu que vai mandar todo mundo embora. Ele vai ter que trabalhar no lugar dos funcionários, porque ele não vai conseguir repor isso na mesma velocidade. Isso demora, é um processo burocrático que demanda autorização de vários órgãos, tá certo? Então, mesmo que a gente tenha essa flexibilização da estabilidade, não esperem que vai acontecer a mesma coisa que acontece lá fora, tá? Não vai acontecer. Uma outra vantagem que eu acho no serviço público é uma coisa que me encanta, tá? Assim, é uma das coisas que eu mais gosto, que eu acho mais plausível dentro do serviço público, é o acesso a todos, tá? É a característica realmente democrática aí de ingresso no serviço público. Tá? Na iniciativa privada, quando a gente participa de um processo de seleção, você pode ter o melhor currículo, você pode mandar muito bem em todas as etapas de seleção, e mesmo assim não ficar com a vaga, né? Basta que o examinador não vá com a sua cara, que apareça uma outra pessoa que tenha um network melhor que o seu, né? Existem alguns critérios que pesam muito na hora da contratação, por exemplo, sexo, mulher, se tiver em idade ali de ter filhos, se tiver com filhos pequenos, sofre discriminação, sofre preconceito, tá? Se você já tiver ali acima dos 45 anos, também já vai ficando mais difícil. Se você estiver em busca do seu primeiro emprego, também é muito complicado. Ou seja, na iniciativa privada, as regras do jogo, elas não são claras, tá? A gente tem uma série de critérios subjetivos que interferem ali. Então, não depende só de você. Você pode se qualificar, você pode ir em busca de ser um profissional top das galáxias e mesmo assim ter dificuldade de conseguir emprego. Já na carreira pública, isso não acontece, tá? O examinador, ele nem sabe qual é a cor da sua pele, qual é o seu sexo, se você tem filho, se você não tem, qual é a sua orientação sexual, qual é a sua religião, se você vem de uma família muito rica, se você vem de uma família muito pobre, se você veio do Sudeste, se você veio lá do Nordeste. Ele não sabe nada da sua vida. Ele quer saber o quê? Se você acertou a questão ou não acertou, se você foi bem ou se você não foi bem. O critério, a regra do jogo tá lá, tá definido, é objetivo, tá? Foi bem, tá dentro, não foi bem, tá fora. Então, isso é uma coisa que me encanta muito, tá? Porque é uma coisa que depende só de você. Você joga a responsabilidade da sua aprovação para você, tá certo?